Aleluia, Deus abençoe, minha querida, pela tua presença nessa noite. Carlos, Deus abençoe, amém. Aleluia, Maria Vitória, Deus abençoe. José Maria, mãe Vanilde, Deus abençoe, amém. Aleluia, vamos dizer o nosso pregador dessa noite, evangelista Carlos Henrique, amém. Que nós vamos dizer aos nossos irmãos visitantes: sois bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre. Jesus te ama e nós também. Sinta-se bem em nosso meio. Oh, glória! Visitante, seja bem-vindo. Tua presença é um prazer. Com Jesus estamos vivendo. Essa igreja ama você. Vamos passar por diante do Rafael e orar pela vida do vereador nessa noite. Amém? Pelo evangelista Carlos Henrique. Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite. Amém? Desde já eu agradeço a minha oportunidade. E rapidamente, irmãos, eu já quero adiantar. Amém? Dia 11 de maio, no culto de missões, segundo domingo de maio, vai estar aqui conosco o pastor Charles. Amém? Dia 11 de maio, no culto de missões, segundo domingo de maio, vai estar aqui conosco o pastor Charles, amém? Ministrando a palavra do Senhor, desejando você é nosso convidado especial. 11 de junho, né? É verdade. Eu quero adiantar já. 11 de junho, amém? Perdão, estará conosco o pastor Charles, ministrando a palavra do Senhor. Aleluia. Oremos ao Senhor representando o céu, Ele vai estar trazendo a palavra do céu para o nosso coração nessa noite. Aleluia. Soberano Deus, eterno Deus, Pai que está no céu, Deus de poder, Deus de maravilha, Deus dos céus, Senhor Jesus. Usa Ele como Senhor que nos ama, Pai, para transmitir a Tua palavra nessa noite. O Espírito Santo possa, Senhor Jesus, estar lá na Tua igreja, Senhor. Vem, Senhor Jesus, ao Teu servo, poderosamente, como o Senhor tem usado, Pai. Desde já, Pai, que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Santo, aleluia. Glória a Deus. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Nós hoje estamos na casa do Senhor Deus, para glorificar e exaltar o teu santo nome, porque Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória, e todo louvor seja dado a Ele. O livro de aos Romanos, capítulo 12, verso 1 e verso 2, diz assim: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas renovai o vosso entendimento, para que experimentais qual é a perfeita vontade de Deus. Quem está apresentando o culto racional diz glória a Deus. Quem está apresentando a sua vida perante ao Senhor para experimentar a sua vontade, porque se nós estamos aqui, igreja, é porque Deus constituiu um povo eleito
estamos aqui. Eu louvo a Deus pela vida do diácono Rafael, pela vida do pastor, pela vida da nossa irmã, louvado seja Deus. Nós estamos lá na igreja, você está se encontrando por aí. Glória a Deus. Louvo a Deus pela vida da igreja, por todos que estão aqui, vocês que são visitantes, sejam bem-vindos mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Quem quer ouvir a palavra de Deus diz glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro do apóstolo São Paulo, aos Gálatas, capítulo 1, verso 15. Livro do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, verso 15. Graças a Deus, hoje aqui na família, Deus ele tem uma palavra, a sua vida nesta noite. Glória a Deus. Gálatas, capítulo 1, verso 15 ao verso 17. Graças a Deus. Livro de Gálatas, capítulo 1, verso 15 ao 17. Glória a Deus. Deus é fiel, igreja. Toda honra e toda glória para Todos Deus. encontraram? Amém. Amém? Posso estar lendo? Diz assim: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Versículo 16: revelasse o Filho em mim para que eu pregasse os gentios. Não consultei carne e nem sangue. Versículo 17: nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Repete comigo o versículo 15: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, me separou e me chamou pela sua graça. Levante a sua Bíblia para os céus, vamos orar. Levante a sua Bíblia para os céus, as suas mãos, e comece a dar glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Eu quero ver o clamor da igreja. Glória a Deus nesta noite, igreja. Apresente a sua família, apresente a sua casa. Nós estamos vivendo debaixo da promessa de Deus, porque Deus separou pessoas aqui nesta noite, mediante a sua graça, mediante a sua palavra, mediante o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Comece a glorificar a Deus em sua oração e seu entendimento. Apresente a sua causa, a sua necessidade agora. Alabanda e a sua, alabanda e a servo, e a soma e a servo, rimanda e que a sua, manda e calamanda e que a saia. Meu Deus, eu te apresento a sua igreja nesta noite, Senhor. Eu te apresento o seu povo diante de ti, meu Pai. Eu te apresento esta família em tuas mãos nesta noite, Senhor. Meu Deus, nós estamos orando, nós estamos clamando neste santo lugar, meu Pai, porque o Senhor escolheu vidas nesta noite, Senhor. Eu quero ministrar esta palavra ao coração deste ouvinte, Pai. Alabanda e a sua, alabanda e a serve, e a sua, Espírito Santo de Deus, eu te peço mais uma vez, meu Pai, inspira a sua palavra em nosso coração, Senhor, e a mesma nos concede entendimento, Pai. Renova esta pessoa nesta noite, Pai. Renova esta vida, esta aliança. Renova esta vida, meu Pai. Vai despertando, vai renovando a força, vai trazendo refrigério na alma. Não tira a tristeza e o destino. Esta alma é batida. Alabanda é a sua, alabanda que é a saia, e a soma da a ser. Meu Deus, vai batizando, meu Pai. Dia, meu Pai, de nós estamos adorados. É dia de apresentar-nos, meu Pai, as nossas causas, as nossas necessidades, Senhor.
nós lemos um texto como sendo ele o autor, o apóstolo Paulo. Para quem não sabe, o apóstolo Paulo, também conhecido como o apóstolo dos gentios, um homem a qual Deus o escolheu para fazer uma grande obra. Mas para nós adentrarmos nesta palavra e para que nós venhamos compreender o que Deus Ele quer trazer aqui nesta noite ao seu coração, nós vamos entender e ver de onde surgiu este homem. Eu quero entrar nesta mensagem subordinada ao tema: a conversão de Saulo e o cumprimento da sua promessa. Para nós entendermos, Paulo ele escreve ao livro de Gálatas, aqui no capítulo 1, versículo 15, dizendo: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelasse seu Filho em mim para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne e nem sangue, nem tornei a Jerusalém a termos que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Para quem não sabe, Paulo ele escreve o livro de Filipenses no capítulo de número 3, versículo de número 5, versículo 6. Ele diz que foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei eu fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que é na lei irrepreensível. Paulo, que também era chamado Saulo, ele era um fariseu, um homem zeloso, dotado pelas letras, pelas sagradas escrituras. Paulo, que outrora era conhecido como Saulo de Tarso. Saulo de Tarso porque o seu nascimento em um lugar chamado Tarso, aonde habitava na Cilícia, hoje atual na Turquia. E Saulo, nascido em Tarso, a Bíblia vai dizer que em Atos, no capítulo 7, capítulo 22, verso 3, que além dele ter nascido em Tarsis, ele também era um cidadão de nascimento romano. Saulo, ele adquire a sua cidadania romana para adentrar dentro de Roma e apregoar o Evangelho. Mas para você entender Saulo, nós entramos dentro da história bíblica, aonde o escritor chamado Lucas, escrevendo Atos dos Apóstolos, ele escreve narrando a história da igreja primitiva, para nós adentrarmos do que Deus ele fez na vida de Saulo. Nós vamos adentrar na história da igreja, a igreja sendo escolhida, sendo ela deixada pelo nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo. Sabendo nós que Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 3, vai dizer que uma certa feita, homem chamado ele Pedro e João, saindo de um templo chamada Formosa, sendo eles ali apregoando o Evangelho de Cristo, a Bíblia diz que haveria um homem que de nascença ele era coxo este que todos os dias pedia-se esmolas para sustentar a sua vida. Mas Pedro e João, eles saíram deste templo, a Bíblia vai dizer que aquele homem, ele olha para Pedro, ele olha para João e fala: me dá uma esmola, para que eu possa alimentar a minha casa. E a Bíblia diz que Pedro e João, ele olha para aquele homem, pegando pelas suas mãos, e fala: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Aleluia! Por causa desta cura, por causa deste milagre, a Bíblia vai dizer que começa uma perseguição. Perseguição essa que não acarreta na morte de uma testemunha. Perseguição essa que não acarreta em algo maior, até mesmo pela perda, não.
esta perseguição, ela apenas acarreta em uma prisão. Pedro sendo levado ao sinédrio por causa do testemunho daquele homem. Ele é prisioneiro por causa do milagre e pelas promessas de Deus que tinha cumprido na sua vida. Mas a Bíblia, ela não para por aí, porque a Bíblia, ela nos mostra que a perseguição, ela não começa simplesmente por causa deste milagre. A Bíblia diz que naquele tempo, depois que Pedro ele sai do cárcere, por causa que a igreja estava orando, a Bíblia diz que existia um homem chamado Gamaliel. Gamaliel era um homem, um sumo sacerdote, fariseu da época, mestre da lei. E a Bíblia diz que Saulo, ele era um jovem que ele foi instruído pelas mãos de Gamaliel. E a Bíblia diz que em Atos capítulo 5, Gamaliel perante Pedro e João ali perante o sinédrio, a Bíblia diz que Gamaliel ele se levanta e ele começa a interrogar: se esta obra é de Deus, certamente ela não vai perecer. Mas se esta obra ela for dos homens, ela vai perecer. E a Bíblia diz que Gamaliel ele olha para o sumo sacerdote da época, dizendo: o que tendes contra esses homens? Esses homens não imputam pecado contra a lei de Moisés, porque nada fez contra a lei de Moisés. E a Bíblia diz que Gamaliel era um mestre da lei, um homem que ensinou Saulo, crescendo na graça e crescendo no conhecimento. Mas a Bíblia diz em Atos capítulo 6 que a igreja ela começou a crescer em números, aonde homens e mulheres, crianças crescia continuamente a cada dia. Mas o que nos chama a atenção é que em Atos capítulo 6 a igreja crescia em número, mas havia uma grande necessidade naquela época. Necessidade esta aonde a igreja, em números de pessoas, não tinha homens suficiente para dar conta de uma tamanha obra esta que tinha sido iniciada, mas a igreja crescia, mas não havia homem suficiente para a preparação daquela obra. E a Bíblia diz em Atos capítulo 6 que foi necessário os 12 se levantar perante a congregação, dizendo: vamos orar a Deus, vamos pedir a Deus uma revelação, para que nós venhamos nossa sorte, e escolher 7 homens valorosos. Entre esses 7 homens, homens cheios do Espírito Santo, homens cheios de sabedoria, de boa conduta, boa reputação. E a Bíblia diz em Atos capítulo 6 que Estevão, um jovem, aonde a história diz que com 17 anos foi escolhido a diácono daquela época, um jovem que foi escolhido perante os 7 para dar conta das viúvas, para dar conta dos órfãos daquela época, porque a igreja estava crescendo, a família estava crescendo, mas tinha necessidade de pessoas para cuidar daquelas famílias. E a Bíblia diz que Estevão é escolhido perante os 7. E quando Estevão é escolhido perante os 7, a Bíblia diz que veio sobre ele um parecer este aonde ele se levanta e começa a pregoar o evangelho dentro de Samaria. A Bíblia diz que Estevão, depois dele ser escolhido, ele começa a exercer o seu ministério, ele começa a pregoar aquilo que foi instituído pela graça de Deus e por revelação divina. Mas a Bíblia diz que não fica por aí. A igreja ela já estava com tudo preparado, as famílias estavam sendo cuidadas, Estevão estava cumprindo o seu ofício como diácono, servindo a mesa, preparando os utensílios da casa. Mas a Bíblia diz que por causa da reputação de Estevão, sobreveio uma grande perseguição sobre a igreja. Mas para você entender aonde Deus ele quer chegar nesta noite, a Bíblia diz que Estevão,
ele foi levado também ao sinédrio. Mas você sabe por que Estevão ele foi levado ao sinédrio, igreja? É porque Estevão, ele sofreu uma calúnia. Estevão, ele sofreu um suborno contra ele por causa da sua vida e da sua condição perante a Deus. Eu quero dizer para você nesta noite, a partir do momento que você coloca a sua vida perante a Deus e começa a exercer a sua vontade, o inferno vai se levantar. Pessoas de mau caráter vão se levantar para te parar mediante a caminhada. E Estevão, sendo escolhido, a Bíblia diz que foi subornado contra ele, pagaram para levantar um falso testemunho contra a sua vida. Mas a Bíblia diz que Estevão ele era cheio do Espírito Santo. Estevão ele era cheio de sabedoria. Estevão não era um qualquer que foi escolhido a grande obra. Estevão não era um qualquer igreja que estava mediante a congregação para fazer a sua obra. Estevão ele sabia o que estava fazendo. E a Bíblia diz que Estevão perante o sinédrio, Estevão ele pega no Velho Testamento, desde os patriarcas, passando pelos profetas, chegando até a morte e ressurreição de Cristo. E ele diz de uma seguinte forma: é lícito, porque o mesmo Moisés que falou de Jesus é o mesmo que vocês perseguem e levou à cruz. E hoje, por causa de um milagre, vocês estão perseguindo. E a Bíblia diz que Estevão, trazendo a sua pregação mediante o seu ministério, eu quero dizer para você nesta noite, o ministério de Estevão, ele foi pequeno. O ministério de Estevão, ele foi pequeno. Estevão ele tinha apenas 17 anos. E hoje, igreja, nós estamos vivendo em um momento aonde o evangelho é pregado dizendo: se você não viver todas as promessas que um dia alguém lhe prometeu, Deus não está contigo. Mas Estevão era diferente. Estevão ele entrega a sua vida para que o evangelho de Cristo fosse testemunhado perante a sua vida. E a Bíblia diz que Estevão, por causa da sua pregação, por causa do seu testemunho, a Bíblia diz que aquele jovem, ele é expulso do sinédrio, o seu julgamento ele termina e é levado perante a praça pública. Mas o que me chama a atenção, se você caminhar comigo dentro da Bíblia, o que me chama a atenção é que Estevão, ele mediante a praça pública, a Bíblia diz que Estevão, ele caminhando, ele olha para os céus e vê os céus abertos. E quando ele olha para os céus, ele vê Jesus à direita do Pai. E a Bíblia diz que Jesus estava à mão direita de Deus. E ele, fixando-se os olhos, cheio do Espírito Santo, glória, aleluia, ele olha para todos que estavam ali ao redor, dizendo: Senhor, não lhe imputes este pecado, porque eles não sabem o que fazem. Igreja, um jovem de 17 anos, ele entrega a sua vida por testemunho de Cristo. Mas o que me chama a atenção, se você for comigo na Bíblia, a Bíblia diz em Atos no capítulo 7, vai dizer que quando Estevão estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que Estevão sendo apedrejado, em Atos capítulo 7, a partir do versículo, louvado seja Deus, Atos capítulo 7, a partir do versículo 52, vai dizer que Estevão, naquele momento, suspirando a sua vida perante a morte, a Bíblia diz que Estevão, sendo apedrejado, ele dá o seu último suspiro e entrega o seu espírito a Deus. Mas o que me chama a atenção é que naquele momento existia um jovem que também estava presente na vida do jovem Estevão. A Bíblia diz que Estevão, suspirando-se a morte,
as suas vestes foram tiradas e depositadas a um jovem chamado Saulo. Igreja, o ministério de Estevão termina para o ministério de Saulo começar. Glória a Deus. Saulo, ele estava presente na morte de Estevão. Segundo os historiadores, Saulo provavelmente foi o precursor, o primeiro a dar iniciativa à perseguição contra a igreja. Mas eu quero dizer para você nesta noite, a igreja, ela só cresce em qualidade se certamente a igreja ela for perseguida. Antes de Estevão ser apedrejado e ser morto pelo testemunho de Cristo, ela só crescia em número, ela não crescia em qualidade. Mas o que me chama a atenção é que uma obra termina para a outra começar. A Bíblia diz que Saulo depositaram as vestes de Estevão perante os pés de Saulo. E a Bíblia vai dizer que Saulo, em Atos no capítulo 8, verso 1, a Bíblia diz que Saulo, ainda jovem, ele consente pela morte de Estevão. Você sabe o que significa consentir? Consentir significa aprovar, dar legalidade, aceitar. E a Bíblia diz que Saulo, ele consente na morte daquele jovem Estevão. Só que Saulo ainda era jovem. Sabe o que a Bíblia nos mostra? É que o Espírito Santo já estava querendo fazer a obra na vida de Saulo ainda jovem, mas Saulo ainda estava resistindo à graça. Saulo ainda ele estava resistindo o chamado de Deus na sua vida. Meu querido, quantas pessoas estão em nosso meio que Deus ele tem uma obra, que Deus ele tem um chamado, só que essas pessoas ainda ela resistem à grande obra que tem na sua vida. Tem pessoas que resistem por causa do medo, tem pessoas que resistem à grande obra que Deus tem na vida por causa da timidez, por causa da vergonha. Outros pensam que são incapacitados, outros porque de fato não quer fazer a obra de Deus e dar legalidade ao pecado. São vários e inúmeros motivos das pessoas resistirem ao chamado de Deus na sua vida. Mas com Saulo foi diferente. Deus ele deixou Saulo ir ao extremo. Deus ele deixou Saulo ver a morte de um jovem como ele, para que ele viesse abrir o seu coração mediante o seu testemunho. Mas por incrível que pareça, ainda existem pessoas que por mais que chegam ao extremo, por mais que muitas das vezes pode perder algo na sua vida, mas mesmo assim não entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Mas a Bíblia diz que Saulo, em Atos capítulo 8, verso 1, ele consente na morte de Estevão. E por causa dele consentir, a Bíblia diz que a ira se acendeu mais ainda no coração de Saulo. A dureza do seu coração ainda era tamanha. E a Bíblia diz que quando se passa desse tempo, a Bíblia diz em Atos capítulo 9, vai dizer que depois que Filipe e todos os apóstolos ele apregou o evangelho de Samaria, a Bíblia diz que Saulo ele pede cartas ao sumo sacerdote para ir a uma cidade chamada Damasco, e ele pede cartas no intuito de açoitar homens e mulheres. O coração de Saulo estava tão endurecido que ele pede cartas ao seu sumo sacerdote. Mas eu quero dizer para a igreja nessa noite, você pode hoje resistir à graça de Deus, você pode hoje resistir à chamada de Deus, mas um dia, se Deus de fato ele tem uma obra na sua vida,
Como diz o profeta Isaías, ele vai lançar o anzol perante o queixo e vai te puxar mediante a sua corda. Igreja, não há nada para Deus não fazer que não seja possível. Quando Deus ele tem uma obra na vida de uma pessoa, não importa. Quando Deus ele quer salvar uma família, não importa. Deus ele vai deixar circunstâncias acontecer. Mas Saulo ele estava tão cego na sua ignorância. Saulo ele estava tão cego na sua ignorância que ele vai até Damasco. E a Bíblia diz que indo à beira do caminho, a Bíblia vai dizer que Saulo, juntamente com seus... A Bíblia diz que na beira do caminho veio sobre ele uma grande voz que lhe dizia, e o resplendor de glória que acendeu perante seus olhos, uma grande voz que lhe dizia: Saulo, 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 por que tu me persegues, Saulo? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Você sabe o que quer dizer aguilhão? Aguilhão na antiga Roma era uma vara, uma lança que os soldados romanos usavam na época para futucar animais que não queria seguir adiante mediante a sua carruagem. Quando o soldado romano ele pegava, quando ele estava naquela carruagem, e quando o boi ou o cavalo, o animal na época, ficava implicado, não queria prosseguir, o soldado ele pegava aquele aguilhão e futucava aquele boi para ele ir adiante. E Jesus ele olha para Saulo e fala: Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Olha aonde Deus chegou para com Saulo. É engraçado que Deus ele usa a linguagem, porque Saulo ele era um homem letrado. Saulo era um homem que tinha a Torá no seu coração. Ele, como diz em Filipenses, ele era zeloso pela obra. Ele era um fariseu irrepreensível. Sabe o que é irrepreensível? É como diz a igreja de Roma hoje, que o Papa ele é irrepreensível, ele não tem pecado, ele não peca, ele não tem nada contra ele, é como se fosse o Papa hoje. Isso é irrepreensível. Mas só que ali naquele momento, Jesus ele usa a linguagem da época, porque ele era cidadão romano respeitado. Ele usou a sua cidadania para ser solto perante o rei Agripa, porque ele estava sendo perseguido pelo testemunho de Cristo depois da sua conversão. E Jesus ele olha para Saulo e fala: Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Em outras palavras, até quando você vai resistir? Até quando você vai resistir ao meu chamado? Até quando você vai continuar me perseguindo? Até quando você vai continuar lutando contra Deus? Até quando você que está na obra vai continuar parado e deixando Deus falar contigo? Mas o engraçado é que Deus ele sempre fala 1, 2, 3. Lembra quando Deus falou com Samuel? Samuel, Samuel, Samuel. Samuel foi necessário ir até o sacerdote ali, porque ele não estava reconhecendo a voz de Deus. Da mesma forma que aconteceu com Saulo: Saulo, 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 por que tu me persegues? O aguilhão de Deus nas nossas vidas é para o nosso aperfeiçoamento. O aguilhão de Deus na sua família é para que Deus venha aperfeiçoar uma grande obra que Ele já começou. O aguilhão de Deus nos nossos ministérios é para que nós venhamos resistir, para nós venhamos ouvir a voz de Deus e entender a sua vontade. Mas muitos hoje estão fugindo do aguilhão de Deus. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia em Atos capítulo 9,
Abra sua Bíblia, Atos capítulo 9, no verso 5 vai dizer que Saulo ele responde de uma seguinte forma, Atos capítulo 9, verso 5. Quando Jesus fala, dura para ti recalcitrar contra os aguilhões, Saulo ele responde dizendo, Senhor, o que queres que eu faça? Olha que coisa linda. Glória a Deus. Para quem não tinha Jesus como seu Senhor, tem agora Jesus como seu Senhor. Glória a Deus. Para quem não tinha Jesus como seu Senhor, como seu Deus, reconhece a voz e o propósito de Deus na sua vida e fala, Senhor, o que queres que eu faça? Mas quantos hoje em nosso meio, que está 10, 15, 20, 30 anos, e ainda não sabe qual é a vontade de Deus na sua vida? Quantos já ouviram a voz de Deus, mas ainda não se prostrou perante Ele e diz, Senhor, o que queres que eu faça? Glória a Deus. Meu querido, Deus nesta noite, Ele está te chamando para uma grande obra. Aleluia. Glória a Deus. Saulo ele escreve aos Gálatas, ele reconhece a igreja de Gálatas, que ele não foi escolhido, que ele não foi chamado a caminho de Damasco, não. Foi o texto que nós lemos. Ele diz no versículo 15, no capítulo 1 de Gálatas, que ele diz, aprove a Deus, que me separou desde o ventre da minha mãe. Saulo não foi chamado lá em Damasco, não. Saulo não foi chamado na morte de Estevão, não. Saulo ele foi chamado desde o ventre da sua mãe. Louvado o nome do Senhor. Aleluia. Só que foi necessário ele passar pelo testemunho de Estevão. Foi necessário ele cair do cavalo. Foi necessário o resplendor de glória sobre a sua visão. Foi necessário uma voz como voz de muitas águas, para que ele viesse compreender o chamado de Deus na sua vida. Aleluia. Você sabe por que muitas famílias perecem hoje? Você sabe por quê? É porque muitas das vezes eu e você não exercemos o nosso chamado perante Deus. O que diz o apóstolo Paulo depois de convertido? Ele disse, se nós não cuidarmos os da própria casa, somos pior do que o infiel, e negamos a fé. Se nós não cuidarmos da nossa própria casa, a nossa família não vai ser salva. Se nós não darmos testemunhos perante a nossa parentela, o diabo ele vai tragar, vai ser a vida se Deus não tiver misericórdia. Mas tem muitos resistindo ao aguilhão de Deus. Tem muitos que já têm experiência com Deus e ouvir a voz de Deus. Tem muitos que têm experiência com Deus e ter visões de Deus. Mas o engraçado é que Saulo ele cai do cavalo. A Bíblia vai dizer que todos que estavam com ele ouviram a voz, mas somente Saulo teve a visão. Olha que coisa linda. Existe obra para pessoas. Existem pessoas que conhecem a Deus pelo ouvir, mas existem pessoas que conhecem a Deus pela visão. Existem pessoas que conhecem a Deus pelo ouvir falar, mas existem pessoas que além de ouvir falar, também conhecem a Deus na sua vida cotidiana. O que Deus queria com Saulo não era simplesmente a letra que ele tinha, a sua sabedoria, não. Ele queria de fato ter uma experiência com ele. O que Jesus queria na vida de Saulo era que ele viesse andar com ele lado a lado. Não era simplesmente como os demais que ouviram a voz dizendo, Saulo, por que me persegues? Não. Lembra quando o profeta Oséias
Ele escreve no capítulo 4, verso 6, que meu povo ele perece por faltar conhecimento. Você sabe o que quer dizer faltar conhecimento? Muita gente interpreta errado. Quando o profeta Oséias fala que meu povo perece por faltar conhecimento, conhecimento vem do hebraico yadar, que significa experiência profunda, andar lado a lado, conhecer com os olhos, conhecer com a alma. O profeta Oséias ele profetiza ao povo de Israel, porque o povo de Israel conhecia Deus pelo falar, mas não conhecia Deus nas suas práticas, nas suas obras. E Deus fala ao profeta: fala para Israel que meu povo vai perecer, porque está lhe faltando conhecimento. Ou seja, o povo todos os dias ouve de Deus, mas não anda com Deus. Lembra do patriarca Jó? Quando no final da sua provação, a Bíblia diz que no seu último capítulo, Jó ele escreve: eu conhecia Deus apenas pelo falar, mas mediante as minhas provações, hoje eu contemplo o Senhor com os meus próprios olhos. Igreja, Jesus ele quer fazer isso na sua vida. Jesus ele quer fazer isso na sua casa e na sua família. Ele quer que você conheça Deus na sua experiência. Não basta ouvir, não basta ser ensinado, não basta conhecer Jesus por alguém. Conheça Jesus na sua vida particular. E Saulo, a Bíblia diz que Saulo, por causa daquela visão, a Bíblia diz que ele fica cego, e por causa da sua cegueira, foi necessário pegar pelos seus braços para dar continuidade até a cidade chamada Damasco. Só que o que me chama a atenção é que Saulo ele foi um convertido, uma pessoa que Jesus fez uma obra tão linda. Para mim, depois de Jesus, para mim é Paulo. Jesus ele fez uma obra tão linda na vida dele, que a Bíblia diz que naquele momento ele começa a jejuar. A Bíblia diz que ele fica 3 dias sem comer e sem beber. Sabe o que significa isso? Arrependimento. Arrependimento. Levando para os dias atuais, qual foi o último dia que você fez um jejum para a sua casa? Qual foi o último dia que você fez um jejum para a sua família? Qual foi o último dia que você separou um dia e falou assim: hoje eu vou me arrepender, não para mim, mas para a minha casa? Não como o profeta Jonas, porque Jonas ele não queria ir até o povo, levar a palavra de Deus ao povo de Nínive. Não é porque ele tinha medo, não, é porque ele tinha orgulho no coração e achava que Deus não usava de misericórdia para com seus inimigos. Quantos de nós, nos dias atuais, temos colocado a nossa família perante o Senhor? Mas a Bíblia diz que Saulo, ele fica 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Só que uma grande obra já se iniciava. A grande obra já se iniciava. A Bíblia diz que Saulo indo até Damasco, com a sua cegueira, Deus ali tratando, trabalhando. A Bíblia diz que havia um profeta, também discípulo, chamado Ananias. Ananias estava na sua casa orando, e a Bíblia diz que veio sobre ele uma revelação do céu, e um próprio Jesus falando com ele: Ananias, vai até a rua chamada direita, na casa de Judas, porque lá tem um homem, e esse homem é um varão valoroso. Esse homem precisa que você vá até lá e coloque as mãos sobre a cabeça dele, para que ele venha ser cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Ananias, ele estava ali
ele não acredita. Olha como é que é as coisas. Ele olha e fala: Senhor, o Senhor quer que eu vá até lá, até a vida de Saulo? O Senhor não conhece, não sabe que ele tem uma má reputação? Quantos de nós ele tem açoitado? Quantos de nós ele tem levado às prisões, tanto homens, mulheres e crianças? E o Senhor veio até mim para ir até ele? Vou não. Meu querido, sabe aquele filho que está nas drogas? Sabe aquele filho que está na cocaína, na maconha, na prostituição, na cachaça, na criminalidade, no tráfico? Muitas das vezes nós temos medo, ou muitas das vezes a sociedade julga, dizendo que não há mais jeito. O discípulo Ananias, ele estava com esse pressentimento, porque Saulo era um homem puro de coração mesmo, mas ele olhou para a aparência, ele olhou para a vida de Saulo, achando que Jesus não era suficiente na vida dele, não era possível. Como pode um discípulo que diz que conhece a Jesus duvidar daquilo que Deus faz na vida de alguém? E Ananias fala: não vou, não é possível, não dá. Meu querido, se você coloca a sua família nas mãos de Deus, um homem pode até achar que não vai dar certo, a sociedade pode achar que não adianta mais, a medicina ela pode desenhar, mas eu quero dizer, se Jesus ele estender as suas mãos e querer fazer o que ele quer fazer, nada vai impedir. Glória a Deus. Nada vai impedir o agir de Deus na sua casa. Glória a Deus. Para quem não me conhece, Jesus me tirou da prostituição, Jesus me tirou das drogas, já tive overdose, já passei pela penitenciária, já fiquei internado 3 dias e 3 noites, praticamente em coma. Sou cheio de tatuagens no meu corpo, já colocaram arma na minha cabeça, já vi pessoas matarem na minha frente. Mas muitos acharam que Jesus não ia fazer a obra na minha vida. Eu quero dizer para você nesta noite, você pai, você mãe, se você acha que o seu irmão, seu filho, sua filha não tem mais jeito, creia nas promessas do Senhor na sua vida. Porque há 10 anos atrás o diabo já tinha aberto a sepultura para que hoje nós não estivéssemos aqui se ouvindo esta palavra. Mas quando Deus ele tem uma obra, mas quando Jesus ele tem uma grande obra, não adianta, as circunstâncias vai virar a nosso favor. A maldição que era maldição vai se tornar em bênçãos, porque Jesus vai trabalhar em nosso favor. E não foi diferente na vida de Saulo. Jesus ele fez uma reviravolta. Jesus usou tudo que Saulo tinha contra ele mesmo. E ali Saulo, a Bíblia diz que Ananias ele ouve pela segunda vez e vai até a casa de Judas na rua direita. E a Bíblia diz que Ananias chegando até a casa de Judas, mas o que me chama a atenção, o que Deus, a gente concluir, o que Deus ele quer fazer na sua vida, é que Ananias, ele chega até a casa de Judas e vê Saulo de joelhos. A visão dele ainda não tinha sido restituída, a visão dele ainda estava em perda total. Só que enquanto Saulo não enxergava aos olhos físicos, por ele ter passado 3 dias e 3 noites em jejum e oração,
A Bíblia diz que Ananias, quando adentra a casa de Judas, veio sobre Saulo uma visão do céu, mostrava Ananias chegando até ele e colocando as suas mãos sobre a cabeça dele. Meu querido, é isso que Jesus ele quer fazer na sua vida. Jesus ele quer que você saia desta vida mesquinha. Entenda a palavra. Jesus ele quer que você saia do comodismo. Jesus ele quer que você saia do raso. Ande mais profundo com Deus. Jesus não quer que você seja apenas um ouvinte. Jesus quer que antes que você ouça, você já contemple com os olhos. Antes que Ananias chegasse e colocasse a mão sobre Saulo, Saulo já estava vendo ele vindo até ele. Aleluia. E a Bíblia diz que Ananias chega e coloca as mãos sobre a cabeça de Saulo e fala: Saulo, o mesmo Senhor que apareceu em ti a caminho de Damasco é o mesmo que veio a mim para colocar as mãos sobre a sua cabeça e dizer: seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Porque de perseguidor da igreja serás perseguido e padecerá pelo teu nome. Saulo ele foi escolhido desde o ventre da mãe. Só o que me chama a atenção que na sua convenção, qual é o tempo? A convenção de Saulo mediante o cumprimento da sua promessa. Mas o que lhe chama a atenção é que a conversão de Saulo abriu-se um leque para a igreja primitiva. Meu querido, a sua conversão, ela tem que abrir um leque para a conversão de outras pessoas. A sua conversão, ela tem que abrir um leque para a conversão da sua casa. Porque não adianta você simplesmente participar de um culto que é destinado à família e você não entregar a sua vida a Jesus. Não adianta você chorar todos os dias dentro da casa do templo pela sua família, que muitas das vezes está sendo padecida pela depressão, pelo vício do álcool, das drogas, por causa do estrago do divórcio ou algo do tipo, e você não entregar a sua vida a Jesus. Não adianta, porque além de Deus fazer essas coisas, Ele quer mais. Da conversão de Saulo, a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 13 e Gálatas capítulo 2, vai dizer que ele fala: e subiu outra vez a Jerusalém, juntamente com Marcos e Barnabé. Atos capítulo 13 vai dizer que Saulo, ele fez a sua primeira viagem missionária para Antioquia, localizada na Macedônia. Meu querido, eu e você temos uma promessa, temos uma chamada desde o ventre. Desde o ventre. Só que para chegar até esta promessa, não basta simplesmente se converter, porque a conversão é o primeiro passo. De Atos capítulo 9, a primeira viagem de Paulo foi em Atos capítulo 13. Se Saulo ele foi instruído por Gamaliel desde a sua juventude, então significa, entre aspas, que ele poderia já pregar, ele poderia já pastorear, ele poderia já fazer qualquer obra para Deus, porque ele já foi instruído perante Gamaliel. Só que Saulo ele volta do início, depois da sua conversão, em Atos 9 até Atos 13, segundo Gálatas capítulo 2, verso 1, vai dizer que passou-se 14 anos para que ele fizesse a primeira viagem missionária. E quantos de nós que já se convertemos há 10 anos,
Já se convertemos há 15 anos, já se convertemos há 30 anos e ainda parece que nós estamos parados, só sentados numa cadeira. Meu querido, não olhe para o tempo, porque o tempo ele está sendo favorável à sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Não olhe para o tempo se ele demora ou não, ele está sendo favorável à sua vida. Saulo ele reconhece o tempo da sua vida. Saulo ele poderia já pregar porque ele era doutorado em lei. Ele poderia já fazer para Deus o que ele já fazia para Deus. Mas ele não, ele passa 14 anos subindo para Jerusalém, saindo de Jerusalém voltando para Samaria, saindo de Samaria voltando para Jerusalém, até que um dia veio sobre ele o Espírito Santo dizendo: apartai Saulo e Barnabé para uma grande obra que eu vos tenho chamado. Meu querido, para encerrar, a obra de Deus na sua vida já começou. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas o tempo é que vai mostrar o que Deus ele tem na sua vida e na sua família. Glória a Deus. Aleluia. Mas que a conversão ela seja verdadeira. Conversão não é no primeiro dia, é todos os dias. Todos os dias nós nascemos de novo. Como diz o apóstolo Paulo, o cristão ele vive em novidade de vida. Todos os dias há novidade de vida. Todos os dias Deus tem coisas novas. Todos os dias uma experiência com Deus. Todos os dias uma vida plena perante Deus. Assim Deus vai levar-nos para o céu. Foi assim, Você quer ter salvação na tua família? Oh, glória, aleluia. Você acredita nas promessas de Deus na sua vida? Na sua casa, na sua família? Então creia com o apóstolo Paulo. Entrega a sua vida por completo. E todos os dias seja paciente perante o tempo da conversão ao cumprimento das promessas. Mas lembra-se, a maior promessa na vida de um crente é entrar no céu pelas portas. Saulo ele tinha tudo, mas ele não tinha Jesus como seu Senhor. Jesus entrou, fez uma grande obra. Olha o que Deus fez na vida de Paulo. 13 epístolas seriam escritas por ele. Um dos maiores missionários da época, pai da igreja. Se hoje nós estamos aqui, é por causa de Jesus e das suas epístolas. Mas ele diz que devemos cuidar da nossa família, porque esse é o maior ministério e é uma maior promessa da Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, que as forças exaltem o Senhor Jesus. Glorifique Ele. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Eu Deus. já prometi. Apenas aguarde a promessa. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Peço aos irmãos que orem pela minha vida, orem pela minha família, orem pela minha esposa, que eu não sei pai. Louvado seja Deus. Ela não vem porque ela está em repouso, está recente. Mas orem pela minha vida, orem pela minha casa, apresente a minha esposa, apresente o meu ministério, porque eu estou orando por vocês. O pastor Francisco, meu amigo, os seus irmãos é meu amigo, esta igreja é minha amiga. Glória a Deus. Vocês estão dentro do meu coração. Louvado seja Deus. E assim que Deus nos conceder mais oportunidades, estaremos juntos. Amém? Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Antes de eu entregar para quem de direito, tem alguém aqui para Jesus? Tem alguém, você que ouve essa palavra? Lembre-se que nós lemos: você é escolhido desde o ventre da tua mãe. Não resista a esta graça, não resista. Jesus já falou contigo e Ele continuará falando contigo até o último dia da sua vida. Tem alguém para Jesus? Eu não tenho ninguém. Eu conto muito em nome do Pai. Alguém para Jesus? Jesus te ama. Louve-se comigo, só para encerrar.
ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, qual destino há de ter a tua alma, qual será o futuro teu lar, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser hoje Cristo te quer libertar. Tem alguém para Jesus? Não tem um para o Pai, 2 e 1 para o Filho, 3 em nome do Espírito Santo. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe. Glória a Deus, aleluia. Oh Deus, tu és Creio maravilhoso. nessa palavra, aleluia. Glória a Deus. Creio na promessa de Deus, Aleluia. aleluia. Você que é escolhido desde o ventre da sua mãe, deu glória para Deus. Porque não foi nós que escolhemos eles, mas Ele escolheu cada um de nós, aleluia. Somos separados e escolhidos por Jesus Cristo, amém? Aleluia, que Deus possa abençoar cada vez mais a sua vida. Carlos Henrique, abençoando grandemente o seu ministério, que Deus possa agir grandemente na sua vida ministerial, em tudo, a sua plenitude e com a sua graça perfeita e agradável. Glória a Deus. Aleluia. Já apresentarinho, agradecendo ao Senhor por tudo. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, maravilhas. Aleluia, glória a Deus. Te exaltamos, te glorificamos. Tu és digno de glória, abençoe a cada família, abençoe cada lar, cada casa. Deus, as bênçãos de Aleluia, Jesus. Irmãos, antes da bênção apostólica, terça-feira, culto de ensino.